Bom, aprendi mais uma lição hoje. Quem tem talento e boa voz canta, quem não tem nem talento e boa voz faz palestra. Então fica o meu abraço carinhoso a todos que estão aqui conosco presencialmente, os que estão digital e virtualmente. O tema da noite, Espiritismo e Mediunidade, é oportuno, haja vista os 165 anos de publicação de O Livro dos Espíritos. Mas antes de entrar propriamente nessa dinâmica, eu recordo o que está em João, lá no seu capítulo 18, e tem muito a ver com a música que foi cantada, quando Jesus, se dirigindo aos discípulos e apóstolos, disse: se vocês me amam, guardai os meus mandamentos, porque eu vou rogar a meu Pai que vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Esse Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que vos tenho dito. Nós temos 4 elementos importantes nesse conjunto de frases. O primeiro é o guardai. A necessidade de projetarmos, entendermos, compreendermos, valorizarmos os ensinamentos do Cristo. Com todos os problemas, passados 2000 anos, o cristianismo ainda persiste entre nós, graças à bondade do Pai Criador e dessa figura extraordinária que estamos aprendendo a entender que é o Cristo. O eternamente diz respeito a um conhecimento que vai ficar para sempre, independente da nomenclatura que hoje ele tem. Porque o Espiritismo é o reflexo da verdade, mesmo. Se hoje chamamos de Espiritismo e amanhã vai ser o estudo da verdade, isso, na verdade, pouco importa. O importante é que esse conhecimento, ele vai ficar conosco para sempre. E vai ser ampliado mediante essa outra alavanca, que é a mediunidade. E nos ensinará todas as coisas. Na medida que avançarmos moral e intelectualmente, estaremos tendo acesso a mais informações e compreenderemos de maneira mais plena os fenômenos que nos cercam. E nos fará recordar. Isso é interessante, porque recorda aquilo que se esquece. Então, muito do que foi dito por Jesus foi esquecido, mal interpretado, levado muitas vezes pela avaliação da letra morta e se perdeu ao longo dos séculos. E o Espiritismo tem, na condição de Consolador prometido, trazer essas verdades de maneira pura e cristalina. Mas eu vou fazer uma análise interessante, que é para a gente entender a dinâmica de todo o processo de desenvolvimento religioso à face da Terra. Nós temos a primeira revelação, consubstanciada no Velho Testamento, na figura extraordinária de Moisés. A segunda revelação, no Novo Testamento, tem a personificação do Cristo. A terceira revelação, para nós, que já advogamos a causa espírita, é exatamente o Espiritismo. E não tem, obviamente, uma figura que personifica, mas que nos salta aos olhos as considerações desse espírito extraordinário, que é Kardec. Mas a gente precisa entender que as 3 revelações estão materializadas pelo registro bíblico. Porque o que é a Bíblia, do ponto de vista da etimologia trazida do grego? Conjunto de livros. Nós temos no Velho Testamento um conjunto de livros, nós temos no Novo Testamento um conjunto de livros, e nós temos na codificação espírita um conjunto de livros. A codificação é exatamente uma Bíblia, dentro do que significa a palavra, materialmente falando, do ponto de vista da leitura escrita. E o que é interessante? A gente percebe de maneira clara, na evolução da humanidade, até pela classificação que Kardec nos oferece, que o Velho Testamento marca exatamente a realidade de um mundo primitivo. Nós já temos, com a vinda do Cristo e o Novo Testamento, uma outra visão da realidade que nos abraça. Um Deus já de amor e verdade, abrindo espaço para o mundo saltar de qualidade, saindo de um estágio primitivo para um estágio de provas e expiação. E o Espiritismo vai abrir essa janela extraordinária, como a própria música diz, de ser aquele elemento que nos liga, obviamente, a um conjunto de verdades que vai estabelecer a nova era. Então, o Espiritismo tem, obviamente, esse condão de abrir as portas para a realidade de um mundo de regeneração. E, na medida que isso se realize, essas verdades vão ficar eternamente conosco. Então, a frase, e, portanto, a profecia de Cristo, está absolutamente eivada de verdade e de raciocínio lógico. Então, se a gente pega as 3 revelações,
e a gente faz, então, essa linkagem dentro da exposição do contexto bíblico, vamos entender também que existe um processo planejado de evolução. Existe uma gestão em que Jesus permeou os 3 estágios para avançarmos, sim, para uma corrente de evolução, onde teremos classificações de mundos superiores, mundos ditosos e mundos celestes. Quando nós analisamos do ponto de vista histórico a construção do Velho Testamento, a gente chega à conclusão, pelo que os estudiosos nos apontam, que ele demandou aproximadamente 40 anos. Quando consideramos o Novo Testamento, 50 anos é uma referência unânime entre os historiadores. Já na leitura espiritista, 1857 até o último livro, a Gênesis, nós temos um pouco mais de 10 anos. A gente vê que o processo de conhecimento avança. Então, em 18 de abril de 1857, há exatos 165 anos e alguns dias, raiou para o mundo a era espírita. E Kardec diz isso de maneira bem clara quando nós estudamos a revista espírita, que o espiritismo é estudado em todos os planetas superiores na vertente do estudo da verdade. É isso que eu falo. Hoje nós temos uma nomenclatura que identifica. Amanhã, onde as questões religiosas, as questiúnculas filosóficas ficarem no segundo plano, quando houver compreensão dessa verdade, e podemos, obviamente, considerar essa vinculação extrema entre o aspecto filosófico, científico e religioso, nós estudaremos a verdade. E a nomenclatura, então, passa a ser pouco interessante. Judaísmo, espiritismo, catolicismo, protestantismo, shintoísmo, budismo, estaremos estudando, obviamente, a verdade. E nele, no espiritismo, se cumpre essa profecia, essa promessa do Cristo, que para nós espíritas é, obviamente, uma condição sine qua non. Nós entendemos essa verdade. E, obviamente, não existe a preocupação de impor essa interpretação. O processo de crença, o processo de compreensão, o processo de evolução, o processo de aceitação é evidentemente individual. Mas nós, que já militamos nas elites espiritistas, aceitamos verdadeiramente que o espiritismo é esse consolador prometido. Ele é o código de uma nova fase da história do pensamento. E é marcada pelo Livro dos Espíritos, que não é um livro absolutamente comum. Não é um livro para se ler de vez em quando e botar na cabeceira, não. É um livro para ser estudado, compreendido, refletido, porque é um marco de uma mudança do pensamento. Eu digo para vocês, é o maior livro de toda a história humana. Não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Existe até dentro do movimento espírita alguns que fazem análise dizendo que o Evangelho teria um papel mais importante, mas precisamos entender a dinâmica da conveniência do momento histórico. Precisamos entender a completude do Livro dos Espíritos, que abre porta para os demais 4 livros que são construídos. Então, quando a gente examina a codificação, a gente vê que todas as obras partem do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é ciência, filosofia, religião, conceitos absolutamente extraordinários, resgatando uma verdade que até então estava esquecida ou obliterada pelas conveniências humanas. Então, o Livro dos Espíritos é esse marco extraordinário. Mas a codificação se encerra nesses 10 anos e alguns meses, com o Livro dos Médiuns, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis, e ainda com a colaboração pós-mortem das publicações associadas ao livro Obras Póstumas. Então, o Espiritismo surge com esse livro, se propaga com esse livro e vem se consolidando com esse livro. Os fatos espíritas, eles sempre existiram, mas mal interpretados, com as conveniências de uma leitura, às vezes, mística. Então, precisamos entender que se o Velho Testamento é a síntese da Antiguidade, o Novo Testamento é a síntese do mundo grego, romano, judaico, o Espiritismo é, sem dúvida nenhuma, uma porta para o mundo moderno de compreensão dessas verdades universais. Então, a palavra Espiritismo surge com o Livro dos Espíritos. Até então, é espiritualismo. E até hoje, a gente percebe a confusão na interpretação dessas vertentes absolutamente distintas, onde o espiritualismo apresenta, sim, alguns princípios que são condizentes com a realidade espiritista, mas o espiritismo tem um pacote muito mais completo, muito mais rico, muito mais racional, muito mais profundo do ponto de vista da análise filosófica. O livro Obras Póstumas, na sua segunda parte, cujo título é Futuro do Espiritismo, diz de maneira clara
o Espiritismo tem 4 grandes tarefas a cumprir na face do planeta. Olha que interessante. E, por tabela, se é uma responsabilidade do Espiritismo, podemos considerar também que é uma responsabilidade do movimento espírita. Portanto, cada um de nós, no limite da nossa força e do nosso exercício, da nossa perseverança no bem. O primeiro é reformar a legislação. Olha que interessante. Quando tivermos uma leitura do espectro moral de maneira mais profunda, as legislações irão avançar para elementos mais igualitários e respeitosos. Retificar os erros da história. Muitos livros publicados pela mediunidade abençoada de colaboradores extraordinários já trazem elementos ricos em torno de figuras, de dados da história passada, né, da história recente, da história antiga, que obviamente nos ajuda a entender os fenômenos e a realidade do mundo moderno. O terceiro ponto é restaurar a religião do Cristo. É exatamente esse resgate da verdade, sem o misticismo, sem a leitura limitada, uma leitura muito mais racional, muito mais constituída, obviamente, numa fé que se torna basilar, tendo em vista raciocínios mais amplos e a própria libertação da consciência de uma maneira mais rica, mais presente. O quarto elemento é exatamente extinguir, e aí é o papel do Espiritismo, para sempre, o ateísmo e o materialismo. Obviamente, quando a sociedade entender essa dinâmica, estaremos nos desvinculando das teias de uma vertente materialista. E aí a mediunidade tem um grande papel extraordinário, porque toda a história da religiosidade humana foi permeada pela mediunidade. Moisés era um médium extraordinário, né? Os evangelistas foram médios extraordinários. Paulo, um médium com habilidades absolutamente magníficas, trouxe as epístolas e a codificação também, envolta de toda a teia de colaboradores nesse processo de intercâmbio com o mundo espiritual. Bittencourt Sampaio, que é um espírito de uma estirpe altíssima, um espírito bastante evoluído, deixou várias obras e colaborou em muito com a consolidação do espiritismo na face desse planeta. E hoje já milita em planetas mais superiores, mas mesmo assim colabora e supervisiona com algumas atividades associadas ao Consolador na face da nossa querida Terra. Ele tem uma frase extraordinária no livro Jesus perante a Cristandade, onde ele diz o seguinte: que a verdade e a eternidade caminham juntas no conceito divino. E que estudar o Espiritismo compreendendo, é que ele coloca uma condição. Não basta apenas estudar, você tem que compreender, procurar compreender, desenvolver, né? Atuar de maneira reflexiva naquilo que está sendo colocado. Então, estudar o Espiritismo compreendendo é buscar a chave de todo o mistério da criação, que nos vincula do berço até ao túmulo. Uma frase extraordinária que nos deixa elevado quanto ao papel extraordinário dessa doutrina de amor e verdade. Mas vamos fazer, então, uma leitura, eu diria até otimista, porque haja vista toda a conflagração, não só do nosso planeta, não só do nosso Brasil, mas de todo o planeta, a gente precisa fazer uma leitura otimista dos processos de mudanças que estão se avizinhando. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, 1938, da Lavra, de Humberto de Campos, ou Irmão X, como queiram, a psicografia do Chico Xavier, publicada pela Pele, salvo engano, no capítulo 20, está dito lá que, isso, inclusive, no próprio prefácio da obra, Emmanuel assina, falando da missão espiritual do Brasil. Um livro interessante, porque traz elementos históricos ricos, e botando o papel do Brasil, obviamente, nesse convite, nesse elemento programático para as próximas décadas, para os próximos séculos, de colaborar com a transformação moral do planeta. Né? E, obviamente, o Espiritismo tem um papel absolutamente ímpar neste contexto. Mas ele diz que, um pouco antes do Primeiro Império, por volta de 1830, Ismael, que é o governador espiritual do nosso país, cuja bandeira em solo espiritual é Deus, Cristo e caridade. A nossa é também muito bonita, a ordem e progresso. Ainda estamos caminhando na ordem, ainda remando em torno do progresso. Mas a nossa bandeira espiritual é Deus, Cristo e caridade.
Então, ele organiza um encontro, uma assembleia de espíritos ilustres, diz a narrativa, para anunciar que viria o Consolador prometido à face do planeta naquele século. Então, nós estamos em 1830, em 1857, 27, 30 anos depois, porque ele não dá a data de maneira precisa, ele diz um pouco antes do primeiro reinado, que se deu em 1830 para 1831. Então, em 1857, viria o Consolador. E ele disse que nós teríamos 100 anos para efetivar os movimentos preparatórios para os próximos 100 anos, para a consolidação da realidade espiritista. Olha que interessante. Então, ele nos apresenta um leque de 200 anos após o surgimento da doutrina espírita. E o espiritismo é, do ponto de vista do seu marco basilar, muito jovem, muito recente. Não é mesmo? 65 anos, uma criança, um bebê. Se a gente considerar os 10 anos de formação, um pouquinho mais de um século e meio. Do ponto de vista da mudança do pensamento, de uma leitura histórica religiosa, é algo ainda muito recente. Né? E ele diz que, então, a morte do mundo está prevista não nos seus elementos apocalípticos, como alguns defendem, mas a morte do mundo prevista pelas leis e pelos profetas, e todo o sofrimento narrado, cita as grandes guerras, as grandes conflagrações, mas não se verificará pela destruição da constituição física planetária. Né? Pelo contrário, ele diz que a mudança vai vir nas expressões morais, sociais e políticas. Olha que interessante. E a gente precisa raciocinar, né? Jesus demorou 5 milhões de anos com um conjunto de espíritos novos para construir o nosso planeta, vai deixar ele se destruir, mesmo que parcialmente. Né? Então a gente precisa ter uma leitura otimista em relação, porque não tem nada, absolutamente nada na doutrina que fala que o planeta vai se acabar. Mesmo? Mas aí o que é interessante para a gente reforçar essa leitura? Em O Livro dos Espíritos, esse marco extraordinário, o elemento da verdade que se instala no nosso contexto, né, religioso e filosófico, lá na questão 798, recomendo a todos a leitura e a reflexão, é perguntado, mas vem cá, o Espiritismo vai se tornar uma crença comum ou vai ficar sendo partilhado por algumas pessoas? Olha a preocupação. Porque, de fato, é a realidade de hoje. Espíritas, que se dizem verdadeiramente espíritas no mundo, são um pouco mais de 20 milhões, segundo as últimas análises. E o Brasil, disparado, no país espírita do planeta, com 7, 8 milhões, nas leituras mais otimistas. É claro que nós temos um conjunto de simpatizantes também gigantesco, 45, 50 milhões de simpatizantes. E aí o que é interessante? Né? Tudo depende do livre-arbítrio individual e, obviamente, se caracteriza no coletivo. O Chico, dando uma entrevista há algumas décadas para o Herculano Pires, e essa entrevista eu tenho gravada, Herculano Pires pergunta, ele fala, olha, Emmanuel me autoriza a dizer que de 15 a 20 milhões de espíritas franceses reencarnaram no Brasil. Aí eu pergunto, cadê? Cadê? Porque vamos fazer uma média, né? 17 milhões e meio de espíritos. Nós não temos isso. E os espíritas italianos? E os espíritas belgas? E os espíritas ingleses? E os americanos? Então, tudo depende do livre-arbítrio. Mas nós temos companheiros de outras religiões que simpatizam com a reencarnação, que gostam de Chico Xavier, que leem as obras espíritas, que, obviamente, não acessaram ainda essa verdade de maneira plena, mas estão colaborando de maneira indireta com esse processo de consolidação da nova fé, da nova era. Ainda que de maneira um pouco mais lenta e paulatina. Mas é um processo. Mas a resposta dos espíritos é extraordinária. Mostrando que a espiritualidade trabalha com planejamento. É porque, para a gente, tudo é muito rápido, tudo é muito fugaz. Um ano demora muito tempo. Mas, do ponto de vista da leitura espiritual, 100 anos, 200 anos, 1000 anos é muito pouco. Né? E quando nós entendemos, na análise temporal, essa realidade que se espraia pela eternidade, realmente, 1 milhão de anos é muito pouco. Nós vamos viver a vida toda. Né? Mas a análise do tempo é sempre importante e é o que define o aproveitamento. É o que define o presente, é o que define o processo de aceleração da nossa evolução individual e, por conseguinte, coletiva.
E aí ele diz o seguinte, olha, vai ser uma crença e vai marcar uma nova era, mas vai ter muitas dificuldades, vai ter que sustentar grandes lutas. E a gente sabe que toda mudança do pensamento humano sofre algumas pressões. Mais antigamente do que hoje. Os espíritas mais antigos vão lembrar a dificuldade de se identificar com isso. Hoje não. Hoje está mais tranquilo. Porque o processo de consolidação está se estabelecendo. Mas ele diz, durante 2 ou 3 gerações, está lá, 798, sua marcha, durante 2 ou 3 gerações, ele ainda vai ter o fermento da incredulidade. Mas a sua marcha, a sua evolução, vai ser mais rápida do que a do cristianismo. Opa, isso é bom. O cristianismo tem 2.000 anos quase. Tem 2.000 anos ainda. Vai ser 2.000 anos, pertinho. Então vai ser um pouco mais rápido. Por quê? Aí ele diz, porque o cristianismo tinha que destruir toda uma leitura filosófica, politeísta, do passado relativamente recente. E o espiritismo não. O espiritismo tem que edificar, tem que pegar o que está construído pelo cristianismo e, obviamente, trazer um pouco mais de claridade, um pouco mais de luz, elementos mais ricos e complexidade de raciocínio. E isso é extraordinário. E aí, a gente precisa fazer uma análise do ponto de vista do que a sociologia humana nos oferece. Mas vem cá, Flávio. Geração hoje, comumente aceita, é em torno de 25 anos. Então, 25 anos. Vezes 2, 50, vezes 3, 75 anos. Opa, o espiritismo tem 165 anos, então fracassamos. Alguns estudiosos falam que a geração de hoje é de 10 anos. Eu discordo, e boa parte também discorda. Por quê? Porque não dá para você classificar uma mudança de comportamento em apenas 10 anos. Rapaz de 30, um senhor de 40 ou de 50, já não tem tantas mudanças. Agora, quando você pega 25, 30 anos, realmente, a gente percebe essa mudança de comportamento com os elementos da análise cultural. Então, comumente aceita os 25 anos. Mas precisamos entender o contexto histórico de meados do século XIX, que não era de hoje. Tecnologia, o avanço, a velocidade da vida sobre os elementos do dia a dia sofreram modificações bastante radicais. A época de Kardec era de 70 anos. Então, uma geração era um homem saudável, uma mulher saudável, vivia aproximadamente 70 anos. Isso é que eles consideravam uma geração. Então, nós temos 3 gerações associadas aí a 200, 210 anos. Então, o espiritismo ainda tem, dentro dessa previsão, algumas décadas para se consolidar à face do planeta de maneira mais sólida, de maneira mais ampliada. Isso é muito interessante, porque salta aos nossos ouvidos como uma música clássica muito bem tocada. E aí a importância da mediunidade nesse contexto. E a gente, então, muda toda essa linkagem histórica, esse primeiro passo das nossas considerações, para o segundo tópico, que é exatamente a mediunidade, que permeou todo esse processo de cristalização, de construção do pensamento religioso humano. E ainda permeia. Então, a mediunidade é de suma importância, porque ela permitiu que nós temos e vai permitir que nós tenhamos outras coisas mais interessantes e mais ricas sobre as dúvidas que ainda persistem. Mas precisamos ter mérito coletivo. Então, no livro dos médiuns, lá no capítulo 17, no tópico 200, item 200, que trata sobre o desenvolvimento da mediunidade, está dito que a mediunidade se manifesta dentro da análise orgânica sobre qualquer perfil. Homem, mulher, jovem, criança, adolescente, velho, não importa. Condição de saúde, moral e intelectual também não é colocada como um elemento de classificação da mediunidade. Ou seja, todos, independente do sexo, da idade, da condição orgânica e da condição intelectual e moral, podem sim manifestar a mediunidade, porque é uma faculdade orgânica. E aí a gente passa a entender verdadeiramente que essa é uma responsabilidade muito grande para quem está na outra ponta, recebendo, entendendo, compreendendo essas informações que às vezes chegam de maneira truncada. Mesmo? Por isso é que aqueles que chegam e adentram à casa espírita, é importante, se estão iniciando esse processo, perguntar para aqueles que têm mais experiência quais são os livros adequados, quais são os articulistas sérios, quais são as instituições que têm um trabalho vigoroso, fervoroso, para não trilharem elementos associados à condição mental. Porque tudo depende de reflexão, de estudo, de tempo, de análise, de compreensão,
E isso não se faz no dia de hoje. Mas, no livro Seara dos Médios, que é de Emmanuel, e ele analisa exatamente o livro dos médios, lá na questão 200, traz essa referência, Emmanuel faz um paralelo entre o solo e a mediunidade. É muito interessante, porque é didaticamente de fácil compreensão. Ele diz o seguinte, que a Terra, ela oferece recursos para a sustentação do corpo, que é exatamente o alimento, mesmo. E a mediunidade oferece recursos para a sustentação da alma, para o enlevo do espírito. Mas a Terra produz de maneira mecânica se nós atirarmos as sementes ao chão, sem nenhum processo de cuidado maior com o solo. Então ele diz, olha, mas nesse caso, a lavoura vai surgir em condições adversas, em condições mais pobres. A mata, o mato, os animais, os insetos, as larvas vão corromper as folhas, vão atrapalhar o processo de desenvolvimento. A enxurrada, o excesso de sol, o excesso de sombra vão se constituir em problema. Mas, se o trato da terra for feito de maneira inteligente, associado a elementos da técnica e do conhecimento humano, não. Aí nós vamos ter, né, o celeiro de pão seguro e rico. A imagem é muito interessante. E aí ele entra no paralelo. Isso também assim é na mediunidade. Mesmo quando encravada num psiquismo perturbado, deformado, subalterno, vinculado às paixões humanas, ele também vai produzir de maneira mecânica, mas a tarefa vai surgir em condições anômalas. Nós acompanhamos recentemente, aqui próximo a Brasília, um caso que ficou muito famoso, mostrando não só que essa desvinculação dos elementos morais causam deformações, como também atrapalham a compreensão das pessoas em torno desses elementos importantes. Então, sentimentos inferiores, agentes da discórdia, vão se apresentar e atrapalhar o processo de desenvolvimento. Então, Emmanuel diz o seguinte, que o lodo moral, que a perseguição gratuita se apresenta quando não trabalhamos no conhecimento e nas nossas defesas morais. Ele diz que a personalidade mediúnica, que se não for educada contra a sombra da ignorância, olha que interessante, e se sustenta, obviamente, vinculada ao estudo e ao trabalho, ela não vai conseguir alcançar o celeiro de luz, né? O celeiro rico e seguro que nós esperamos através dessa faculdade extraordinária que é a mediunidade. Então, no caso da Terra, o lavrador vai ser esse mordomo, e no caso da mediunidade, o médium é esse trabalhador incansável de si mesmo. Isso é interessante. Ainda nesse mesmo livro, já no capítulo 32, procedendo um pouco, e aí com base na questão 231 do Livro dos Médiuns, o Emmanuel nos traz uma figura absolutamente ímpar da história da propagação e da divulgação do cristianismo antigo, que é a figura de Paulo. Ele diz que Paulo foi um médium inesquecível. Percebe-se a vinculação desses dois espíritos extraordinários, Paulo e Emmanuel. Emmanuel tem uma profunda admiração por Paulo. Quem lê a obra Paulo Estevam percebe, né, que ele se dedicou de corpo e alma, espírito, inteligência, para que pudesse registrar talvez um dos mais maravilhosos romances da face da Terra. Que um dia, ainda espero estar vivo, vai virar um grande filme, né? Quem sabe até pelas teias hollywoodianas, mas já com uma vertente um pouco mais moralizada, com elementos históricos. Porque ali é um enredo extraordinário para um conjunto de filmes absolutamente magníficos. Mas o que ele diz? Ele diz que em torno de Paulo, antes de se tornar Paulo, na figura de Saulo, ele era um sujeito vinculado às leituras da ortodoxia judaica. Então, tudo era contra a luz, Emmanuel diz. O fanatismo, a crueldade do Sinédrio, crueldade que ele mesmo incorporava, ele acabou se transformando num elemento, né, numa ferramenta, num instrumento de perseguição, de ódio, de injúria e de morte. Quem conhece o livro sabe do que nós estamos falando. E ele feria todos, que, obviamente, defendiam aspectos diferentes da sua crença, judaísmo. Conta a história, então, e numa determinada tarde, com dois de seus subordinados, Jacó e Demétrio, ele se depara com a figura deslumbrante do Cristo, cai do cavalo, se ajoelha, fica maravilhado.
E aí, algumas análises estão erradas, porque diz Jesus se materializou em todo o seu esplendor. Não foi um processo de materialização. Não foi. Porque se fosse, Jacó e Demétrio também teriam visto Jesus. E eles não viram. Eles acharam que o amo deles estava ficando doido, perturbado. Mas o que está acontecendo no céu? Está perturbado. Ficou tentando de uma hora para outra. Mas ali era a mediunidade que se apresentava de maneira avassaladora. Ele vê o Cristo em todo o seu deslumbre, magnético, iluminado, e ele então percebe, ao ouvir a voz, e sentir aquele impacto amoroso, se emociona e percebe verdadeiramente, em choque, reconhecendo os seus enganos, todo o seu processo de perda de tempo até aquele momento. Mas aí, o que ele faz? Ele muda a chave. Ele não perde tempo em lamentações, né? Ele não se vincula a reclamações inúteis, ele não fica desesperado, diz Emmanuel, ele não se vincula ao processo de autocondenação, ele não se vincula ao remorso, ele entende com o sacrifício que precisa empreender uma viagem de transformação para o bem, para a verdade, tudo motivado pelo processo da mediunidade. Não esmorece, não fica triste, apesar de todo o sofrimento. O Novo Testamento mostra que inúmeras vezes ele foi espancado, injuriado e preso, né? Por defender a verdade, por defender o Cristo. Uma alma absolutamente corajosa e valorosa. E o registro bíblico diz, né, que Deus operava maravilhas através das suas mãos. Então, além de tudo, era um médium de efeito físico. Interpretava, ouvia, sentia, se emocionava, tinha intuição, escrevia as cartas extraordinárias que até hoje são elementos filosóficos religiosos dignos de estudos profundos, e ainda curava. Dava a mão, curava 2, 3, e assim estreou, né, vários momentos, essa vinculação dessas almas, muitas vezes simples, mas a verdade que se oferecia naquele momento, que era a verdade cristã. E enquanto o corpo permitiu, deu testemunho dessa realidade espiritual, combateu com todo o sua capacidade, todo o seu vigor, o mal, o orgulho, o egoísmo, sem privilégio, sem apoio político. E é interessante que Emmanuel fecha esse capítulo dizendo o seguinte: olha, a gente pode até pedir orientação, a gente pode até falar em orientação, a gente tem que examinar os sistemas de orientação. É isso que o espírita deve fazer. Mas, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação. E aí é o convite extraordinário dessa doutrina de verdade e amor. Então, o que é o médium? O médium é esse intermediário, pela própria etimologia do latim. Intermediário entre o quê? Entre o espírito e os homens. Então, nós temos que entender a mediunidade como um elemento natural. Esse canal psíquico pelo qual nós recebemos as influências. Influências essas que podem ser boas ou ruins, que estimulam, obviamente, a vida terrena. E o interessante, que a gente precisa compreender, que isso é tão básico, é tão racional, porque nós somos de lá. Então, esse processo de comunicação nunca deixa de existir, né? Então, nós podemos nos comunicar por meio dessa mediunidade mais ostensiva, consciente, através de fenômenos inconscientes, das preces, das intuições, e mediunidade, conforme Kardec classificou, dentro de uma leitura um pouco mais didática, é todo aquele que sente a presença ostensiva dos espíritos. Mas tem um chamamento importante no Livro dos Médiuns. Não se deve iniciar um trabalho de mediunidade, de intercâmbio espiritual, sem o estudo, porque isso vai acarretar problemas, vai acarretar perturbações, vai acarretar, muitas vezes, obsessões leves, porque nós somos suscetíveis a essas influências. E os médios, vale para todos, mas os médios em maior escala. E os médios que não cuidam do seu preparo intelectual e do seu preparo moral, vão funcionar como antenas psíquicas perturbadas. Não posso dar um exemplo grosseiro. 2 torcidas de time, final do campeonato, rivais. E aí, vamos lá, Flamengo e Vasco. E aí o sujeito com a camisa do Vasco vai passar no meio da torcida do Flamengo. A possibilidade de receber uma represália vai ser grande. E o inverso também é verdadeiro.
pode ser xingado, pode ser maltratado, pode levar uma latinha de cerveja. Mas se ele passar sem a camisa do Flamengo no meio da torcida do Vasco, ou do Vasco sem a camisa, né, do Vasco sem a torcida do Flamengo, sem ser a torcida do Flamengo, possivelmente ele vai passar desapercebido. Então, o médium funciona exatamente como uma antena psíquica. Né? Como se ele estivesse uniformizado, a espiritualidade percebe algo diferente. Então, nós teremos até muitos assuntos, mas a gente já caminha para a parte final das considerações, em respeito ao avançar da hora, lembrando, obviamente, uma questão que está no livro O Consolador. Falamos tanto do Consolador, a prece lembrou do Consolador, né? O capítulo de João nos traz à baila essas considerações, e Emmanuel utiliza, obviamente, essa leitura, esse vocábulo, para trazer um dos livros mais extraordinários de toda a literatura espírita. 411 perguntas, 411 respostas básicas, né, mas estruturadas dentro de um raciocínio absolutamente precioso. E aí ele pergunta, lá na questão 392, pode contar o médium com seus guias espirituais dispensando os estudos? Olha que interessante. E aí ele fala, olha, o médium tem obrigação de estudar e usa um advérbio, né, de intensidade. Muito. Não é pouco. E trabalhar pela sua própria iluminação. Porque a gente sabe que não existe transferência de conhecimento por osmose. E aí ele continua. Só assim ele vai poder se habilitar a uma tarefa, vinculada, obviamente, de maneira racional, operada, né, pela espiritualidade, no caminho da verdade e da construção do bem. Então, o costume de tudo guardar, esperando o guia, pode se transformar num vício detestável, perturbador, e o médium se torna um preguiçoso, palavras de Emmanuel, leviano e irresponsável. Porque não entendeu essa faculdade extraordinária. Mas tudo o que é dito para os médiuns vale também para nós. Então, fechando a nossa reflexão, e permito, ancorado na literatura espírita tradicional, tecer 5 recomendações, que vão, obviamente, valer para os médiuns, mas para todos nós, independente do nível de mediunidade, porque todos somos médiuns. Na medida que nós percebemos a influência, na medida em que nos vinculamos a um processo de oração, na medida que percebemos a intuição, ou mesmo quando nos vinculamos a essa psicosfera acinzentada que envolve o planeta, estamos exercendo elementos de intercâmbio com a espiritualidade. Portanto, estamos exercendo a mediunidade. Porque nós somos de lá. É uma condição que não tem como fugir. Estamos aqui temporariamente, nessa escola abençoada da Carme, para que esse processo de aceleração, para o melhor aproveitamento do tempo, e aí o tempo é a questão sempre que se coloca em análise, para o melhor aproveitamento do tempo, porque todos, mais cedo ou mais tarde, caminharemos para a luz, entendendo, obviamente, que a corrente do bem é muito mais forte, que a ordem, o bom e o belo é muito mais forte do que a desorganização, do que o mal, do que a ignorância. É só uma questão de tempo de vinculação. Então, para a gente neutralizar, ou se neutralizar não é possível, porque a constituição material atrapalha, sim, muito essa dinâmica, para amenizar esse impacto dessas influências perturbadoras, a gente tem que adotar essa conduta moralizada, essa conduta reta, acima de tudo, dentro de um escopo intelectualizado. E as 5 recomendações são importantes. A primeira, o controle das nossas emissões mentais. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Porque precisa, obviamente, respeitar aquilo que o Cristo ensinou. Vigiai e orai. Não é orar e vigiar. Ele fala vigiai, porque vigiai a todo momento e orar sempre que possível. E vigiar o quê? Vigiar os nossos pensamentos. Né? Por efeito de quê? Por efeito de uma vontade que deve ser sabiamente administrada. Então, nós temos que entender o potencial, a dinâmica, pela condição libertária, pela leitura do livre-arbítrio, pela dinâmica da lei de ação e reação, que temos condição, sim, de administrar a nossa vontade. Todos nós somos inteligentes para isso. Todos nós sabemos o que é certo e errado. E temos condição, sim, de administrar de maneira sábia a nossa vontade. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
é exatamente a necessidade do estudo. E se nós somos espíritas, também o estudo espírita. Filosofia, história, religião, física quântica, matemática, física, extraordinário. Mas o estudo das obras espíritas, para nós, é de suma importância. Obras importantes, basilares, responsáveis, ricas, dessa que a literatura tradicional nos oferece. Para o médium, livros médicos, o domínio da mediunidade, não é mesmo? Mecanismo da mediunidade, loucura e obsessão. Mas, para todos os espíritas, palestras, simpósios, conferências, vídeos que estão à disposição, reflexões em grupos de estudo presencial, grupos de estudo, né? Presenciais ou agora com o advento, né? Mais largo dos elementos midiáticos, à distância, direcionar essa vontade para o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de ciência, o acúmulo de, obviamente, recursos para construir uma capacidade intelectiva privilegiada. O terceiro ponto é o hábito da oração. Isso é claro, né? A gente precisa ter a disciplina da oração. Ora quando acorda, ora quando dorme, ora quando estiver no carro. Não precisa fechar o olho, por favor, quando estiver dirigindo. Mas pode orar, né? Bota a musiquinha clássica, bota a musiquinha do Grupo Fé, vamos orando. Oh, meu Deus, me ajude, que o sujeito passa a buzina, não vai. Orando, né? A gente pode fazer isso a todo momento. Aproveitar essa dinâmica, instituir essa rotina, essa disciplina. Isso vale para mim, tá? Para todos nós, em todos os momentos em que a gente tem um espaçozinho para reflexão. O quarto elemento é exatamente o auxílio inteligente. Eu vejo muita gente com boa vontade, às vezes disponibilizando recursos, mas sem aquela visão inteligente, sem entender aonde aquele recurso vai acabar, aonde aquele esforço, que aquele esforço vai redundar. Precisamos ser inteligentes. Jesus fala, olha, não jogar pérolas aos porcos. Sob qualquer ótica, do ponto de vista do conhecimento, mas também do ponto de vista material. Veja bem, aqui vocês são espíritos de boa vontade que estão, né, com paciência me ouvindo. Mas se eu vou fazer essa mesma palestra na rodoviária, qual é o doido? Né? Mas sabe que está no meio da rodoviária? Porque aqui nós nos vinculamos a esses ideais superiores, nobres, nos trazem um ambiente em que a simpatia de vocês reforçam o meu comportamento. Então, o auxílio ao próximo, a prática da caridade precisa ser entendido. E quando se vincula uma instituição como essa, tenho certeza que vai ser inteligente. Ou qualquer outra. Ou até com a dinâmica do nosso dia a dia, individualizado, mas vislumbrando o que aquele recurso vai causar. O que aquele tempo vai resultar. E essa é uma análise muito íntima, mas que é importante. E o 5, já encaminhando para a reflexão final, é exatamente o combate das nossas imperfeições. Com o quê? Com o receituário que a doutrina nos oferece. E não falta receita. Obrigado pela oportunidade de falar daquilo que eu preciso ouvir. Jesus os abrace hoje.